Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Momento maravilhoso aqui, o momento do louvor. Louvado seja o Senhor. Bíblico, congregacional e ponto final. Até rimou, né, Eli? Muito bom. Meus irmãos, passemos então à exposição da palavra. Eu quero convidar você a abrir comigo em Lucas 13. Lucas 13. Hoje a nossa exposição ela vai do 31 até o 35. Então nós fechamos hoje o capítulo 13 de Lucas. Lucas capítulo 13, verso 31 a 35. Amém? Todos acharam aí? Então diz assim a palavra do Senhor: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo, que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus, viva, eficaz, penetrante, cortante, como espada de dois gumes. Palavra inspirada, inerrante, infalível e suficiente em tudo aquilo que Deus espera do seu povo. Pai amado, que o Senhor nessa manhã faça o seu livro vivo a nós, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, e nos ajude, Senhor, a compreendermos a grandeza da sua palavra, para a honra, glória, louvor do seu santo nome. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. O título da nossa exposição de hoje é O Homem que não temia a morte. O homem que não temia a morte. Nos capítulos anteriores, Jesus ele vem ensinando, pregando em vilas e cidades à medida que ele vai avançando para Jerusalém. É importantíssimo nós entendermos que Lucas, a partir dos capítulos anteriores, ele vai narrando Jesus caminhando em direção a Jerusalém. Isso significa Jesus caminhando em direção à morte. É basicamente isso que Lucas vai narrando em seu evangelho. E essa trajetória de Jesus rumo a vilas, passando por vilas e cidades e seguindo sentido Jerusalém, ela tem três aspectos. Quando nós lemos essa trajetória, nós percebemos três aspectos aqui. O primeiro aspecto é o uso de palavras duras para as multidões, mas palavras duras especialmente para os fariseus e os escribas. Então nós percebemos que à medida que Jesus vai se aproximando de Jerusalém, ele começa a ter um discurso mais pesado, um discurso mais duro, um discurso mais direto, tanto para as multidões que o seguiam, para os seus discípulos, mas também principalmente para os fariseus e os escribas. O segundo aspecto que nós percebemos nessa caminhada de Jesus rumo a Jerusalém é que Jesus ele dá ainda mais ênfase nos milagres, mas os milagres, como o pastor Marcos já disse aqui, não são simplesmente obras para aparecer. Todos os milagres que Jesus fez, eles tinham um propósito, e o propósito que eles tinham era confirmar que ele era o Messias prometido. Era esse o objetivo dos milagres.
Então, todas as vezes que Jesus fazia milagres, ele estava querendo dizer para as multidões que o rodeavam que ele era o Messias prometido e que as escrituras do Antigo Testamento se cumpriam nele. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto, Jesus começa a dar uma ênfase na urgência do arrependimento, como alguém que está ciente de que está chegando os últimos dias, que está próximo à sua partida, que ele não mais vai estar pregando mais em Jerusalém e na região ali da Galileia e da Judéia. E uma vez que ele tem essa percepção de que está próximo de se cumprir o propósito para o qual ele foi enviado, ele aumenta, ele intensifica o chamado urgente ao arrependimento e fé nele. Ele faz isso em razão do juízo futuro, né? E o texto que nós lemos hoje, encerrando o capítulo 13, ele vai nos apresentar um quarto aspecto dessa jornada de Jesus rumo a Jerusalém. E qual aspecto é esse? Esse texto ele vai ressaltar a coragem de Jesus ao enfrentar a morte e vai contrastar essa coragem de Jesus com a covardia daqueles que insistiam em rejeitá-lo. É interessante, eu gosto de perceber como que Lucas trabalha muitos contrastes, né? E esse quarto aspecto aqui, ele ressalta a coragem de Jesus ao enfrentar a morte, e ele faz um contraste com a covardia daqueles que insistiam em rejeitá-lo. Então, tendo dito isso, nós vamos então entrar na nossa exposição. Eu quero pedir, como sempre, né, que você mantenha a sua Bíblia aberta e me acompanhe durante a exposição. O verso 31, irmãos, nós temos aí a seguinte questão. Naquela hora, vieram alguns dos fariseus dizendo-lhe. Então, alguns dos fariseus chegaram até Jesus. É interessante a gente observar o que nós pregamos na semana passada, que Jesus apresentou um discurso muito duro, inclusive contra os mestres da lei, né? Contra aqueles que estavam andando pelo caminho largo, ao invés de ir rejeitando a entrar pela porta estreita. E aí, Lucas ele faz uma conexão no verso 31 com a expressão, naquela mesma hora. Ou seja, como se ele dissesse assim, uma vez que Jesus terminou de proferir essas palavras, houve uma reação por parte dos fariseus a essa palavra. E aí os fariseus vieram até Jesus, né, e disseram a Jesus, saia daqui, vá embora dessa região. E eles afirmam a Jesus, no final do verso 31, a razão pela qual eles estavam dizendo que Jesus deveria partir dali, daquela região, e ir embora. Termina o verso 31 dizendo assim, porque Herodes quer te matar. É interessante que Jesus ele ainda não chegou na região de Jerusalém. Ele está ainda numa região da Galileia, e é importante a gente entender aqui que a Galileia ela estava sobre a jurisprudência, né, ou sobre a jurisdição, ou sobre o governo de Herodes. Então, Herodes é quem dominava essa região. E é interessante que esse Herodes aqui, que é o Herodes Antipas, é o mesmo que já havia decapitado João Batista. Então, o Herodes, ele já era visto como um homem sanguinário, embora a gente percebe na narrativa da morte de João, que ele via João como um homem de Deus, mas ainda assim ele cedeu aos pedidos, né, e mandou decapitar a João Batista. Então, é interessante que essa região, sendo Herodes o governador, né, o responsável por aquela região, os sacerdotes judaicos, eles não tinham domínio e influência sobre essa região. Pelo contrário, a região de Jerusalém era a região onde os judeus, na figura dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, eles exerciam muito mais influência do que na região
da Galileia, que era governada por Herodes. Então nós percebemos aqui no verso 31 que esses fariseus, eles não estão com a intenção de alertar Jesus que saia daquela região para que ele permaneça vivo. Aqui não está os fariseus prestando uma tentativa de salvar Jesus nas mãos de Herodes. Pelo contrário, o que nós vemos no verso 31 é uma cilada armada pelos fariseus, junto com os herodianos, para que Jesus deixasse a região da Galileia e chegasse muito mais rápido em Jerusalém, aonde eles teriam mais influência e mais jurisprudência de achar formas de acusar Jesus e levá-lo à morte. Então o verso 31 é uma cilada e não uma tentativa de salvação. E nós percebemos isso quando nós vemos outras passagens. Quando nós vemos, por exemplo, Marcos capítulo 3, versículo 6, nós vemos que Marcos nos mostra que os fariseus, junto com aqueles que eram da casa de Herodes, já haviam se juntado com o intuito de matar Jesus. Se você ler aí Marcos, capítulo 3, verso 36, ele vai dizer o seguinte, Marcos 3, ele vai dizer o seguinte: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Então veja que os fariseus, junto com os da casa de Herodes, já tinham o quê? Se unido outra vez, antes dessa narrativa de Lucas, com o intuito de matar Jesus. Quem eram os herodianos? Os herodianos, eles eram um grupo de funcionários do governo de Herodes. Os herodianos defendiam a ampliação do governo de Herodes para outras regiões. Então, eles eram funcionários que estavam ali em prol do governo de Herodes. E os fariseus se juntaram com esses funcionários de Herodes com o intuito de matar a Jesus. Se nós formos lá ainda em Marcos, no capítulo 12, versículo 13, agora, em Marcos 12, verso 13, nós percebemos que, mais uma vez, os fariseus e os herodianos vão se juntar na tentativa de armar uma cilada para Jesus. Diz aí Marcos 12, 13. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Então veja, esses dois grupos estão se unindo para tramar contra Jesus, assim como eles estão fazendo aqui nesse episódio de Lucas, quando eles chegam para alertar Jesus de que Herodes estava querendo matá-lo. Na verdade, eles querem apressar a ida de Jesus para Jerusalém, para que lá, uma vez que eles têm mais influência e poder, eles possam prender Jesus e o matar. É interessante, irmãos, que no verso 32 nós encontramos a resposta de Jesus, e ele responde a esse suposto alerta que os fariseus trouxeram a ele, de uma forma extremamente corajosa. É por isso que eu dei o título a essa exposição de O Homem que Não Temia a Morte. Ele foi alertado que Herodes estava querendo matá-lo, mas a resposta de Jesus no verso 32, no início aí, diz assim: ele, porém, lhes disse: ide, dizei àquela raposa. Olha a ousadia de Jesus. Ide, dizei àquela raposa. Na antiguidade, irmãos, chamar alguém de raposa era o mesmo de afirmar que aquela pessoa era astuta, ardilosa, armava ciladas, gostava de armar arapucas. Era essa a ideia. Então Jesus, ele sabia que Herodes, ele era um homem traiçoeiro, astuto.
E logo, uma vez que ele entende isso, ele percebe e desconfia do que os fariseus chegaram e disseram para ele. Ao invés de Jesus simplesmente falar assim, muito obrigado pelo recado, e sumir dali, Jesus manda os mensageiros de volta. Vai lá e diga para aquela raposa. E aí, continua o verso 32, ele fala o que eles devem dizer para Herodes. Vai lá e diga àquela raposa, veja, hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, mas ao terceiro dia terminarei a minha obra. Essa resposta de Jesus, ela é muito interessante, porque ela é uma afirmação categórica, irmãos, de que a agenda de Jesus não era baseada pelos interesses dos homens. A agenda de Jesus, ela se baseava nos planos eternos do Pai para ele. Ou seja, Jesus, ao responder isso aos fariseus e pedir para que eles fossem a Herodes e dissessem isso, ele estava afirmando que ele veio com um propósito. E esse propósito estava baseado na agenda estabelecida por Deus antes mesmo da fundação do mundo. E a agenda dele só seria consumada à medida que o Pai fosse estabelecendo o itinerário. Ou seja, a resposta de Jesus nada mais é do que uma resposta direta que diz o seguinte: veja bem, eu não tenho medo de Herodes, eu não tenho medo dessa raposa, e muito menos eu tenho medo de vocês, fariseus, porque embora eu tenha clareza e certeza que vocês querem me matar, eu estou tão seguro de que a minha vida e a minha jornada não está baseada nas agendas de vocês, mas na agenda do Pai, que eu entendo que o tempo agora não é de fugir, o tempo agora é de continuar expulsando demônios, continuar curando os enfermos, e aí ele termina dizendo, mas ao terceiro dia terminarei. É como se ele dissesse assim, mas um dia vem em que eu não mais farei essas coisas, e então entrarei em Jerusalém. Meus irmãos, eu entendo que essa resposta de Jesus, nesse primeiro momento, ela nos traz uma verdade muito importante que nós não podemos esquecer. É a verdade de que o mundo gira de acordo com os planos e decretos eternos de Deus. A história do mundo gira de acordo com os planos e decretos eternos de Deus. Ou seja, Deus tem uma agenda que Ele mesmo estabeleceu antes da fundação do mundo. E essa agenda contém os planos eternos e Ele conduz toda a história de acordo com sua eterna vontade. Como o irmão Bernard disse aqui, no começo do louvor, que nós teremos aflições, lutas, angústias. Mas aqui nesse texto, Jesus, ao dar essa resposta a Herodes, ele está nos dizendo que existe uma agenda e que o Pai está no controle dela. E Ele governa sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre o coração daqueles que estão armando para o matar. Por que essa verdade ela é importantíssima, e eu destaquei ela logo aqui ao falar do verso 32? Porque essa verdade, ela nos conforta. Nós estamos no momento onde nós estamos vendo uma guerra lá na região da Palestina, entre Israel, Hamas e outros grupos também envolvidos, enfim, e muitas vezes nós caímos, né, no engano de pensar que parece que Deus não está no controle daquela situação. Mas o Senhor está no controle da história humana, inclusive no controle da minha história e da sua história. Não há nem sequer uma molécula, por menor que seja nesse mundo,
que não esteja sujeita à agenda de Deus. Dá uma olhada comigo, por exemplo, eu quero usar 2 textos para exemplificar como que Deus está no controle de todas as coisas. Atos 2, 22 a 23. Atos 2, 22 a 23. Aqui em Atos 2, verso 22, nós estamos aqui na passagem onde Pedro está pregando no dia de Pentecoste. E aí chega no versículo 22, olha o que o Pedro diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Ele chama a atenção dos seus ouvintes e pede para que eles prestem atenção ao que ele vai dizer. Olha o que Pedro vai dizer: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Pedro está dizendo o seguinte: olha, Jesus, o Nazareno, ele fez milagres, prodígios e sinais diante de vós. E esses sinais, milagres e prodígios, Pedro diz que foi o próprio Deus que fez esses milagres através de Jesus. Como quem dissesse assim: ele fez sinais, milagres e prodígios e foi confirmado como o Filho de Deus. Aí agora no verso 23, olha o que Pedro diz: sendo este Jesus Nazareno, né? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Olha que coisa fantástica que Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, irmãos israelitas, prestem atenção. Jesus de Nazaré andou no meio de vocês, fez milagres, sinais e prodígios, e assim ele se confirmou como Filho de Deus. Mas vocês o crucificaram, ou seja, vocês rejeitaram ele. Só que ele nos mostra por que eles crucificaram e mataram Jesus. Verso 23, porque este foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. É como se Pedro estivesse dizendo assim: vocês mataram a Jesus porque era o objetivo de Deus que vocês o matassem. Mesmo Jesus tendo sido traído por Judas, inclusive ele diz, isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, mesmo Jesus tendo sido trocado por Barrabás, nada disso foi um acidente. Foi a agenda de Deus estabelecida antes da fundação do mundo. Se Deus estava no controle até mesmo da morte do seu próprio filho e das atitudes que as pessoas tiveram diante disso, isso mostra que ele está no controle de todas as coisas. Ainda em Atos 4, versículo 27 e 28, o segundo texto que eu quero utilizar com os irmãos para ampliar essa ideia e fixar essa ideia de que Jesus, ele está no controle de todas as coisas e ele está submisso e sujeito à agenda estabelecida pelo Pai. Atos 4, 27 a 28 diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes. Herodes, presta atenção no que ele diga aí, 4 grupos que ele cita aí: Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha aqui, esse texto tem algo assim, fantástico quando a gente percebe a soberania de Deus e o controle de Deus da história. Aí fala que se ajuntaram nesta cidade contra Jesus alguns grupos. Ele coloca aí Herodes e Pôncio Pilatos. Herodes e Pôncio Pilatos, eles não se davam bem, porque a jurisprudência de Pilatos era numa região, e a de Herodes era outra, e havia meio que uma intriga entre Herodes e Pilatos, de maneira que eles não se ajuntavam para nada.
Mas não é interessante que, para que Jesus fosse crucificado, até Herodes e Pilatos foram reconciliados. Deus estava nisso ou não? E ele diz aí, com gentios e gente de Israel, eles se juntaram para quê? Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles não se ajuntaram simplesmente porque quiseram matar a Jesus. Sim, eles agiram livremente, mas ao agirem livremente, eles estavam levando adiante aquilo que Deus havia predeterminado. Veja, Deus está no controle da história. Jesus, então, ele caminhava tranquilo, meus irmãos, mesmo diante da ameaça de Herodes, sabendo que na hora certa ele chegaria em Jerusalém. E ali, uma vez chegando, ele iria sim consumar a obra para a qual ele veio. Que seria o quê? Ali, quando ele chegasse em Jerusalém, no dia, no tempo estabelecido pelo Pai, ele seria traído, preso, julgado, condenado, crucificado e morto. Exatamente como o Pai havia estabelecido. E isso fica exatamente confirmado no verso 33 do nosso texto. Volte comigo lá em Lucas 13, 33. Diz assim: porém, me é necessário caminhar hoje, amanhã e depois, porque não é possível ou não é esperado que um profeta morra fora de Jerusalém. Mais uma vez, Jesus reforça que ele está agindo e caminhando de acordo com a agenda de Deus. Me é necessário caminhar hoje, amanhã e depois. Por quê? Porque não é esperado que um profeta morra fora de Jerusalém. É interessante que a ideia de que Jesus diz, quando Jesus diz aqui que não é esperado que um profeta morra fora de Jerusalém, ele está nada mais, nada menos acusando Jerusalém, que era vista naquela época pela maioria dos judeus como o centro da fé judaica e da religião judaica. Jesus está dizendo para eles que, ao invés deles serem o centro da fé, eles são o centro do apedrejamento e da morte dos profetas que lhes foram enviados. E aí, quando ele chama Jerusalém, do lugar onde se mataram os profetas, aonde foram rejeitados os profetas, os homens de Deus que foram enviados a eles no verso 24, e ele vai dizer isso no verso 34, porém, o verso 34, ele vai sim acusar Jerusalém, mas ele vai proferir um lamento sobre Jerusalém, e esse lamento aponta para um outro ponto aqui de Jesus nessa passagem, que é o coração compassivo de Jesus. É um lamento que se mistura com profunda dor pela rejeição daquele povo a ele. Olha o que ele diz no verso 34, um lamento que demonstra dor. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém. A dor aí profunda e a força do lamento está na repetição da palavra Jerusalém. Porque um judeu, quando ele queria enfatizar algo, ele repetia a palavra. Então ele diz aí: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes foram enviados. Olha um lamento. Ah, Jerusalém, 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 tu que matas os profetas e apedrejas aqueles a quem eles foram enviados. Ou seja, ah, Jerusalém, que pena, que pena. Vocês rejeitaram a palavra de Deus, vocês, assim como seus antepassados, que mataram os profetas, que apedrejaram outros que foram enviados da parte de Deus, para exortá-los, para corrigi-los,
para chamá-los ao caminho do arrependimento, vocês hoje ainda estão repetindo os mesmos erros dos vossos pais. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: a Jerusalém que eles chamavam de santa, Jesus chama de assassina de profetas. A Jerusalém que eles exaltavam, Jesus diz que apedrejava os que a ela foram enviados. E aí, no final do verso 34, o lamento, misturado com dor, se mistura a um terceiro elemento, que é a compaixão. E aí Jesus fala algo lindo aí. Ele diz assim: quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos? Jesus está dizendo o seguinte: desde o dia que eu comecei a pregar, o meu objetivo era juntar seus filhos. Meu objetivo era esse. E aí ele usa uma expressão aí interessante, ele diz assim: como a galinha quis ajuntar em seu próprio ninho, ou os seus próprios pintinhos, debaixo das suas asas. Aqui Jesus usa a expressão da galinha, mas quando a gente vai no Antigo Testamento, a gente percebe o simbolismo das asas como um lugar seguro para o povo de Deus. Ou seja, com frequência o Antigo Testamento convoca o povo de Deus para se esconder e se refugiar debaixo das asas de Deus. E ali, debaixo das asas de Deus, eles estariam seguros. E Jesus agora, ele está dizendo que ele mesmo é Deus. E que durante o seu ministério, ele estava chamando mais uma vez o povo ao arrependimento, para que viessem se refugiar debaixo das asas dele, e ali ficassem seguros. Então ele demonstra essa compaixão, e a tristeza e dor que parece que ressalta nas falas de Jesus, é quando ele termina o verso 24 dizendo assim: mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, e ali ela cuida, guarda, preserva, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Em outras palavras, eles usaram o próprio livre-arbítrio para rejeitar o único que podia salvá-los. E aí no verso 35, Jesus, uma vez que ele entende que Jerusalém está endurecida, que aquele povo não vai dar ouvidos a ele, ele muda da compaixão para o juízo inevitável. Como diz a Escritura, a misericórdia precede o juízo. E aí no verso 35, ele profere palavras de juízo. Ele diz assim: veja, a vossa casa ficará deserta, e em verdade eu vos digo, que não mais me vereis, até que se diga, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa expressão, a vossa casa vos ficará deserta, provavelmente é uma referência à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Naquele ano, Jerusalém foi destruída e o povo judeu passou a peregrinar por todo o mundo. O que Jesus está dizendo, irmãos, no final do verso 35 é que, a partir de agora, esse Jesus que até então acolhia os filhos de Jerusalém de forma protetora, como uma galinha que acolhe os pintinhos sobre as suas asas,
Esse mesmo Jesus que estava oferecendo a conforto, segurança, salvação, amor, misericórdia, compaixão, graça, esse mesmo Jesus, ele vai se retrair diante dos filhos de Jerusalém, de tal maneira que, ao invés de estarem seguros nele, eles estarão solitários, deixados à sua própria força. Ou seja, eles rejeitaram a graça, eles perderão a glória. Eles rejeitaram ser protegidos por Jesus, ficarão desamparados. Eles rejeitaram o perdão da primeira vinda do Messias, experimentarão o juízo na segunda vinda do Messias. Meus irmãos, eu penso que essa passagem, ela pode ser aplicada e traz verdades para dois grupos. Portanto, eu quero caminhar daqui para frente, e daqui eu já parto para a minha aplicação e conclusão, me dirigindo a esses dois grupos. O primeiro grupo que eu quero me dirigir é aos crentes em Jesus. O que essa passagem nos ensina, o que essa passagem nos oferece, e as verdades que elas nos propõem para nós crentes em Jesus Cristo. Primeiro ponto, nós precisamos ter em mente que o Senhor da vida não tem medo da morte. O Senhor da vida não tem medo da morte. E isso me leva a refletir sobre duas coisas. Saber que Jesus, o nosso Salvador, não teve medo da morte, me conforta da seguinte maneira. Primeira, uma vez que ele se torna não apenas aquele que nos salva da morte, mas também aquele que nos ensina como enfrentá-la, ou seja, com coragem, então eu preciso aprender de Jesus que, até mesmo diante da morte, eu posso ter paz. Porque o meu Senhor esteve em paz diante da morte. Esse é um primeiro ponto que nós precisamos aqui entender. Segundo ponto ainda que se relaciona com o Senhor da vida não tem medo da morte, é que quando nós vimos Jesus diante da ameaça, diante de dois grupos que estavam ali unidos para o matar, e ele não teve medo, antes confiou na agenda do Pai e descansou na soberania de Deus. Isso aponta para nós o grande Salvador que nós temos. Nós temos um Salvador tão grande, irmãos, mas tão grande, que ele suportou todas as afrontas, suportou todas as coisas e todos os perigos, e inclusive não se rendeu nem mesmo diante da morte. Isso aponta para a grandeza do nosso Salvador. Então nós podemos ver Jesus com essa reação diante da morte, como que ele é grande, como que ele se apresenta a nós como aquele que está seguro em toda e qualquer circunstância. E uma vez que nós estamos com ele, até mesmo nos momentos mais difíceis, é possível se manter em paz. Segunda verdade que esse texto ensina para nós cristãos é sobre a soberania de Deus no desenrolar da história. Ou seja, como eu falei antes, a agenda de Deus. Jesus, o Filho de Deus, ele tinha isso muito claro, como nós já falamos aqui. E por ter essa clareza de que o Pai é soberano e que ele controla todas as coisas, ele seguia tranquilamente a sua rotina diária. Hoje me é necessário entrar nessa cidade e expulsar demônios. Hoje me é necessário curar enfermos.
Portanto, eu vivo cada dia de acordo com a vontade do meu Pai, pautado na soberania e no governo do meu Pai sobre todas as coisas. E o que isso nos ensina? O que a soberania de Deus nos ensina? Primeiro, Deus está no controle e nada está acontecendo fora da vontade dEle. Essa é uma verdade que nós precisamos, todos os dias, quando nós levantamos, relembrá-la. A história do mundo não está fora do controle de Deus. Meus irmãos, até mesmo os nossos pecados estão nas mãos do nosso Deus. Segundo, podemos ter descanso e paz, mesmo nos momentos mais difíceis. Como diria um antigo teólogo, a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual reclino a minha cabeça e durmo tranquilo. Terceiro ponto, terceiro ensino que a soberania de Deus nos traz: a união de forças e poderes contra o povo de Deus também é usada pelo próprio Deus em favor dos seus planos. Veja bem, a união de forças e poderes contra o povo de Deus também é usada pelo próprio Deus em favor de seus planos. A gente pode cair no engano de que, nossa, esse mundo está tão perdido, é ideologia de gênero para cá, é feminismo para lá, é aprovação de aborto por um outro lado, é guerra de um lado de cá, guerra de um lado de lá, é pai matando filho, é filho matando pai, e a gente entrar no desespero. Meu Deus, Deus não está vendo isso não? Mas irmãos, toda essa trajetória e toda essa imundícia é usada por Deus para levar adiante os seus próprios planos. Então a soberania de Deus nos faz repousar e descansar em paz, não cruzar os braços, mas continuar agindo e perseguindo a caminhada cristã com santidade, com reverência, com temor a Deus, mas na certeza de que, aconteça o que acontecer, o Senhor está no controle. E a terceira verdade aqui para nós, crentes em Jesus Cristo, é que o Senhor enfrentou tudo e todos até o fim. Ele foi traído, preso, julgado, condenado, crucificado, morto, ressuscitado, glorificado, para que nós fôssemos justificados, redimidos, santificados, salvos da ira e do salário do pecado, que é a morte. Quando eu entendo o tamanho do Deus que eu tenho, o tamanho do Salvador que eu tenho, quando eu olho para Ele diante do risco da cilada armada, diante do risco de morte que Herodes estava querendo, eu vejo Jesus com tamanha coragem que eu penso assim: peraí, mas meu Senhor enfrentou tudo, e todos, Ele foi até o fim. E para que Ele foi até o fim? Para levar adiante a salvação dos eleitos que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Ele não titubeou, ele não desviou, ele não foi para a esquerda nem para a direita, ele seguiu o caminho reto, e o caminho reto levou até a cruz do Calvário. Portanto, meus irmãos, quando eu vejo que o meu Senhor, o meu Salvador, enfrentou tudo por mim, ele enfrentou tudo e todos, e foi até o final, para que eu pudesse ser salvo, você pudesse ter salvo. Meus irmãos, a resposta que nós devemos a Ele é viver para Ele. Viver para Ele. E por fim, o segundo grupo, que eu quero encerrar me referindo a eles. O que esse texto ensina para os incrédulos? O que esse texto ensina para os incrédulos? Primeiro, esse texto ensina a natureza terrível do coração humano. Esse texto ensina a natureza terrível do coração humano, sem Cristo. A natureza do coração humano sem Cristo é que ele ouve a Cristo, mas continua o rejeitando voluntariamente. Segundo, ele vê sinais e maravilhas, mas permanece endurecido.
Então, para você que não crê em Jesus Cristo, esse texto aponta para a realidade do seu coração. O quão duro é esse coração que, mesmo ouvindo de Cristo, continua rejeitando Ele voluntariamente, que mesmo vendo sinais e maravilhas, permanece endurecido e rejeita a salvação ofertada por esse mesmo Cristo que é rejeitado. Segunda verdade que esse texto ensina para os incrédulos, é que Jesus se compadece dos pecadores, e Ele mesmo se fez um refúgio seguro e os convida diariamente a vir a Ele em arrependimento. Como diz o texto de Hebreus, se hoje ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvides a palavra de Deus sendo pregada, se hoje ouvides falar sobre arrependimento, sobre fé, sobre graça, vem, porque o dia é hoje, o lugar é aqui. Ou seja, esse Jesus que se compadece dos pecadores, ele pode ser abraçado hoje, ouvido hoje, recebido hoje, antes que seja tarde demais. E por fim, a terceira verdade, que é um alerta para todos aqueles que rejeitam a Cristo e que não creem nele, é que o Jesus que hoje se compadece dos pecadores, é o mesmo que um dia rejeitará aqueles que o rejeitaram. O mesmo Jesus que hoje diz, vem, será o mesmo Jesus que um dia vai dizer, vai. Então esse é um alerta para esse segundo grupo, os incrédulos. Não esperem o dia em que o mesmo Jesus que oferece compaixão, graça e misericórdia, vai lhe oferecer juízo, porque ali vai ser tarde demais. Vem hoje, se arrependa agora, creia hoje, receba a Cristo agora. E eu encerro com uma frase de Leon Morris, o pastor Marco gosta de citá-lo, me dirigindo a esse segundo grupo ainda, os incrédulos. Quando uma pessoa persiste em rejeitar a Cristo, o fim é inevitável. Sua casa ficará deserta. Deus já não habita mais ali. Esta é a desgraça final. Que Deus tenha misericórdia daqueles que o rejeitam, mesmo sabendo que ainda é tempo de se arrepender e abraçá-lo. E que Deus tenha misericórdia de nós, que já cremos nele, mediante graça e fé, a entendermos o quão grande Salvador temos e tudo que ele fez por nós. Vamos orar? Pai amado, eu quero te agradecer e engrandecer por tudo que o Senhor fez por mim, pelos meus irmãos. Quero pedir a Deus que essa palavra frutifique na minha vida, na vida dos meus irmãos. E também, ó Deus, eu quero orar por aqueles que voluntariamente persistem em rejeitá-lo, Senhor. Aqueles, ó Deus, que pela dureza do coração continuam insistindo de que não precisam de Ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa quebrar esses corações, mediante a Sua graça, mediante, ó Deus, o Seu poder, mediante a exposição da Sua palavra, mediante a ação do Seu Espírito, que o Senhor, ó Deus, possa abrir os olhos daqueles que estão cegos para Ti, que o Senhor possa abrir os ouvidos daqueles que são surdos para Ti. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia deles, e abra os olhos deles, ó Deus, ainda hoje, antes que seja tarde demais, Senhor, antes daquele dia em que o Senhor virá em glória, e dirá, apartai-vos de mim, Senhor. Que aqueles que persistem em rejeitá-lo, sejam quebrados, ó Deus, que o orgulho deles sejam vencidos,
e que os seus joelhos se dobrem e os lábios confessem que tu, e somente tu, Senhor, és digno de toda honra e toda glória, é um Salvador exclusivo, maravilhoso e impossível de ser rejeitado. Te peço isso, ó Deus, para a sua glória. Amém.